Benção, setembro, dia 17 de setembro de 2025, uma quarta-feira, que novamente estamos aqui para buscar o Senhor. Muito bom, manhã de chuva, inesperada, surpresa, Deus mandou uma chuvinha para refrescar um pouquinho esse tempo seco aqui esse período, né, de muita sequidão aqui no Cerrado. Glória a Deus por isso. Vamos orar nesse momento. Deus, obrigado, porque o Senhor é sempre fiel. O Senhor é bom. Se o Senhor olhasse para os nossos pecados como olhamos para os pecados dos outros, nós já havíamos sido consumidos, porque de fato nós falhamos muito, mas o Senhor é bom, o Senhor perdoa, o Senhor não olha para os nossos defeitos, as nossas diferenças, cada um é de um jeito aqui, e o Senhor nos ama por igual. E isso é maravilhoso. Nessa manhã nós vamos olhar um pouquinho para isso, para os ensinamentos de Tiago, e nós somos gratos porque o Senhor não está observando os defeitos que cada um de nós tem, e o Senhor não conta eles. O Senhor não vai somando e nos categorizando, aqueles que têm muitos, os que têm mais ou menos, os que têm pouco. O Senhor nos ama por igual, isso é maravilhoso. Nos ajude e nos ensine isso nessa manhã, para que a gente também ame o próximo, o outro, como o Senhor nos ama, sem fazer distinção entre um e outro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Nessa manhã, Cirlei, eu vou passar para você depois certinho, mas a temática é favoritismo. E, na verdade, a Bíblia nos proíbe a fazer acepção de pessoas, a ter os escolhidos, a privilegiar um ao invés de privilegiar o outro. E nessa manhã a gente estuda um pouquinho sobre Tiago. E nesse momento, Gleiva, gostaria que você orasse. Tem tempo que acho que tem tempo que você não ora nas quartas-feiras. Você orasse pelos imigrantes e os migrantes, né? Então, são aqueles que estão chegando no nosso país e aqueles que estão indo para outro país. E quando eu me preparava para esse momento de oração, eu lembrava, Gleiva, de um livro que eu li, eu li vários livros, né, da Segunda Guerra Mundial, talvez uns 10, mas um deles contava muito o pós-guerra. Então você pensa, né, 6 milhões de judeus mortos e alguns sobreviveram. Então, talvez a gente imagine assim, ah, então aqueles que sobreviveram, nossa, viraram heróis, né? Porque eles conseguiram sobreviver ao campo de concentração e pesando 27 quilos, 30 quilos, pele e osso. Nada disso, irmãos. Esses judeus voltavam para Varsóvia, de um campo de concentração, Varsóvia e tantos outros lugares. E ali eles eram humilhados ainda, perseguidos, porque eles estavam esqueléticos. Muitos voltavam para encontrar sua casa, a hora que chegava lá tinha outra pessoa morando, que expulsava-os, não deixava-os entrar. Então eles perderam suas casas, perderam suas coisas, eram humilhados numa loja que ia entrar para comprar. Então, existe muita dor, existe muita tristeza. É lógico que tem imigrantes que não passam por isso, né? Migrantes também que não passam por isso, mas muitos encontram desafios grandes ainda nos dias de hoje. Então você acha que muitas vezes aquela pessoa que saiu lá da Ucrânia, né, e conseguiu sair da guerra, escapou, ufa, aí ele é super bem recebido lá de lá? Não, muitas vezes ele é encarado como uma segunda classe, é humilhado, é explorado, é abusado. Então que você ore nesse momento, Gleiva, para que eles encontrem acolhimento, para aqueles que recebem não tenham favoritismo, mas enxergam seres humanos que carecem da graça de Deus e do favor como todos nós. Amém? Amém, amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos despertou, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acordou. O Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor nos convidou para estarmos juntos aqui, ó Deus. Reunidos, ó Deus, em oração, em clamor a Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor.
por essa rica oportunidade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estou bem, hoje eu consigo orar, hoje eu consigo falar, hoje eu consigo respirar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio, Senhor, que só o Senhor nos dá. Obrigada, Papai. Papai, diante do Senhor, nós colocamos, ó Pai, os imigrantes, Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, que foram obrigadas, Pai, a sair de suas casas, ó Deus, a sair, ó Deus, do meio da sua parentela, Senhor, da sua família, Deus, de onde é a sua referência, Senhor, de onde é tudo que elas conhecem e viveram a vida toda, Deus, por causa de guerras, ó Deus. Deus, nós não sabemos o que é isso, e graças a Deus por isso, Senhor, nós não sabemos. Mas muitos, ó Deus, vivem e passam por isso, ó Deus. Senhor, eu me lembro agora, Pai, daquela jovem que só agora foi falado, foi noticiado, Deus, ela saiu da Ucrânia e ela foi morrer lá nos Estados Unidos, ó Deus, sozinha, Pai. Eu vi aquela imagem, Pai, e ela partiu meu coração, como partiu o coração de tantas outras pessoas, ó Deus. O que é isso, Senhor? Sair do meio da sua terra, da sua cidade, por causa de guerra e morrer em outro lugar, em outro país. Outro lugar que devia nos acolher, devia acolher essas pessoas. Infelizmente acontece isso, Senhor. Elas morrem, elas perecem, ó Deus, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu clamo ao Senhor. Cuida dessas pessoas, Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não faz. E por que, Deus? Por que nós fazemos? Porque nós olhamos, ó Deus, para o exterior das pessoas. Por que, Senhor? Tem misericórdia. Como somos miseráveis, Senhor. Por que não acolhemos essas pessoas, ó Deus? Por que não amamos essas pessoas, Senhor? Se o Senhor nos deu isso como missão, Pai, de amar, de cuidar, Senhor. Oh, Senhor, de segurar na mão, Senhor, de servir, ó Deus, de servir. Eu louvo porque nós brasileiros, nós temos um pouquinho disso, de acolhimento, nós acolhemos, Senhor, mas ainda é pouco, Pai, ainda é pouco. As pessoas que vêm de outros países para o nosso, nós recebemos, de certa forma, até bem, Senhor, mas podemos, Senhor, fazer mais, muito mais, Senhor, a partir de amar essas pessoas que não são, ó Deus, né? Do nosso país, não são da nossa cultura, Deus. Oh, Senhor, tantos povos aí, tantos povos, tantas línguas, tantas nações, precisando, ó Deus, ser acolhida. Não são por nós, mas pelo Senhor é. O Senhor acolhe, o Senhor recebe, o Senhor fala e o Senhor chama cada uma delas, Pai. Então, meu clamor nesse dia, nessa hora, é para que amemos, é para que cuidemos, ó Deus, todos que vierem a nós, todos os que o Senhor trouxer até nós, até o nosso caminho. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, papai. Amém, amém e amém. Amém, Gleiva. Amém, Gleiva. Amém. Benção. Obrigado. Leila, consegue orar nesse momento? Me dá um sinal de vida aí, se puder. Bom dia, consigo. Bom dia. Benção. Benção, Leila. Ore nesse momento, por favor, Leila, para as pessoas que estão em situação de rua. Eu não sei. Ore pelas pessoas que estão em situação de rua e ore para que Deus trabalhe em nossos corações, no meu, no seu e no dos nossos irmãos. Porque, como eu preguei domingo, existe essa realidade espiritual que você entende bem, Leila. E Uhum. quando a gente vê um morador de rua, talvez venha no nosso coração assim: ah, mas se ajuda e volta. Ah, mas muitos nem querem sair da rua. Será que esse tipo de frase que vem no meu coração e não sei se vai no seu, tá vindo de Deus ou do diabo? Essa mensagem, o que que isso faz conosco? Não, então nem adianta ajudar, né? Nem adianta fazer nada. Então, ore para que Deus trabalhe nos nossos corações e, ao mesmo tempo, essas pessoas encontrem oportunidades de restauração, de serem tratados com dignidade,
de encontrar esperança, né? Que a gente lembre da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das Sim. viúvas, que muitas vezes estão abandonados por aí, pelas ruas, tá bom? Amém. Verdade. Paizinho, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos pela sua rica misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Te louvamos pela oportunidade, sim, Deus, de estarmos reunidos aqui, ó Deus, em um só propósito, em louvar, engrandecer, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, porque o Senhor é fiel, Deus, em cumprir a tua palavra, porque o Senhor vela pela tua palavra. Então, Deus não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor e com a fidelidade do Senhor, com o seu nome sendo glorificado em todas as situações. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, todas as pessoas, ó Deus, que estão à margem da sociedade, de fato, Pai. Nós não sabemos quais são os motivos da pessoa que vai para a rua, que escolhe, ó Deus, estar nesse lugar. Muitos já ouvi, é realmente por orgulho, por não querer se dar satisfações, enfim, N motivos. Mas o que nós temos a ver com isso, Senhor? O que nós temos a ver com isso é usar de misericórdia. Não importa. O Senhor usa de misericórdia conosco todos os dias. E sim, Deus, às vezes passa pelo nosso coração. O que está fazendo na rua? Por que é orgulhoso? Por que não volta para a família? Por que fica na rua? É, é cômodo e tal, enfim, passa sim pela nossa cabeça, mas que em nome de Jesus, Senhor, que cada um que está aqui nessa manhã está tendo essa oportunidade de voltar os olhos para esse mundo, Pai, porque é um mundo onde essas pessoas vivem é, ao nosso redor. Então, Deus, move o nosso coração e que nós possamos ver de forma diferente a partir de hoje. Toda vez que olharmos um morador de rua, que brota no nosso coração, Deus, um sentimento de amor, Deus, de misericórdia mesmo, de clamar pelo Senhor e orar por essa pessoa, mesmo que a gente não pare e ore pessoalmente com a pessoa, mas que a gente em espírito esteja orando, às vezes no trânsito passamos e vemos em viadutos e em sinaleiros, enfim, Senhor, é, move o nosso coração para interceder por essas pessoas, pela família das pessoas, ó Deus, que todos têm famílias, com certeza, e que o Senhor move o coração da gente e deles também, Senhor. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer do pecado, do juízo, da justiça, e que só o Senhor pode convencer essas pessoas a estar no seio familiar novamente, só o Senhor pode convencer essas pessoas, ó Deus, que existe um Deus poderoso e que nos ama, independente da nossa situação. De repente, Senhor, eu estou julgando um morador de rua e eu sou pior do que ele. É, quem sou eu para apontar? Quem somos nós para apontar? Então, da mesma forma que o Senhor usa de misericórdia, que nós possamos também usar de misericórdia, de amor, de bondade, e que, quem sabe, Senhor, a tua palavra diz que se nós falarmos com um pecador e ele se voltar ao Senhor, oh Deus, quão grande é, a festa no céu, quão grande é, ó Deus, o gozo do Senhor, em que realmente a nossa palavra chegue como alento, como conforto, a ponto dessa pessoa mudar o seu pensamento, a sua forma de querer viver, como nós temos visto, Senhor, uma pessoa indo na nossa igreja, o Lucas encontrou, é um morador de rua e tem N problemas, se a gente parou para conversar algumas vezes com ele, viu quão difícil é essa situação, e eu nem me recordo do nome dele agora, Pai, mas eu clamo ao Senhor, vá de encontro a ele e
Abençoe, Pai, e convença do pecado, do juízo, da justiça, alcance, salva, Senhor. Oramos nessa manhã por salvação dessas pessoas, Pai, por conversão mesmo dessas pessoas, dos seus pensamentos, das suas atitudes, Pai, em nome de Jesus. E nos faça ter um olhar, Senhor, de amor e de misericórdia. A partir de hoje, a partir desta oração, Pai, que o Senhor traga ao nosso coração, Espírito Santo, toda vez que nós nos depararmos com essa situação, que o Senhor nos ama, independente de o Senhor os ama também. Então, Pai, nessa manhã é a minha oração agradecida ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Leila, Amém. Amém. obrigado. É o Jonathan. E é isso, irmãos. Muitas vezes a gente recolhe a mão no momento de estender. E o caso do Jonathan, no caso do Jonathan, ele já tinha um plano de tirar a própria vida e chegou um caminhão na hora. O Lucas foi lá, conversou uma vez, duas, três, levou para a igreja já umas 3 vezes. Agora, Leila, ele conseguiu um trabalho. Então, nós Ah, que somos esse. bênção, porque ele estava tentando, né? Sim, sim, nós somos, gente, esse agente de transformação, esse agente de esperança para esse mundo caído. E muitas vezes a gente passa desapercebido. O Lucas, meu companheiro de trabalho, né, tem sido uma bênção na minha vida e é uma pessoa que está atenta, sempre aguçada, assim, observando o que está acontecendo. E é isso, passou perto da casa dele, viu um rapaz numa barraca, deixa eu ir lá ver o que que é, conversou, orou, levou para a igreja, ajudou, e assim vai, né? Esse domingo ele levou um outro rapaz na igreja, eu falei assim, mas onde que é? Ah, não, ele mora em tal bairro, então você foi lá buscar? Não, fui lá, busquei, levei de volta. Enfim, as pessoas estão carecendo, e o Lucas me lembra sempre disso, as pessoas carecem, e muitas vezes a gente não abre a boca, né? Não apresenta a esperança que as pessoas tanto precisam, né? Lorenzo, você pode orar nesse momento? Oi, pastor, posso sim? Benção. Então as crianças estão dormindo tranquilinhas aí, né? Ah, tá nada, já tá de pé já. Benção. Meu irmão, ore por pastores e líderes e se inclua nessa oração para que a gente não faça acepção de pessoas. Então, irmão que não é pastor, não é líder, e essa tentação passa para todos, tá? De privilegiar alguns e não privilegiar a outros. E o Alan sempre bateu forte nessa tecla, né? Não adianta se você tem dinheiro aqui na vida, né? Você não vai dar pitaco, não vai controlar a igreja, não é você o que você falar que a igreja vai fazer, né? Uma outra coisa que eu vi sempre no Alan também é de não só privilegiar ou privilegiar as pessoas que são mais fáceis de relacionamento. É claro, gente, tem gente que é mais fácil de relacionar, tem gente que é mais difícil. Sim, isso é normal. Inclusive, para mim pode ser mais fácil relacionar com uma pessoa e para você é difícil. E para uma outra pessoa que você se relaciona com facilidade, para mim é difícil. Essa é a realidade, é essa diversidade, né? E não usando de forma vulgar essa palavra, mas a diferença que existe entre nós, as diferenças. Então, os líderes precisam estar muito atentos a isso, para tratar todos com o mesmo amor, com a igualdade em Cristo, independente das nossas diferenças. E sim, talvez aquele mais difícil é a quem vai te ajudar a se assemelhar a Cristo, a você ser transformado. Então, ore pelos líderes, pelos pastores, para que eles tenham essa percepção de não fazer acepção de pessoas. Lourenço, por favor. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. E primeiramente eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, pastores, líderes, Senhor Jesus, pessoas que têm estado em eminência diante do seu povo, diante da igreja. Nós oramos para que o Senhor guarde os nossos corações, Deus, para que a gente tenha sabedoria no lidar com cada pessoa, cada ovelha, cada membro, cada liderado. Eu oro para que a gente tenha um coração como o seu, Jesus. Ensina-nos a lidar com cada um, no relacionamento diário, Senhor, na nossa vida. Eu oro para que a gente tenha o Senhor como nosso modelo perfeito, como nossa imagem perfeita, Senhor. Que a gente tenha Cristo
porque assim nos nossos relacionamentos a gente não vai ser falho, Senhor. A gente vai se igualar a Ti, Senhor, no desejo de fazer o Senhor conhecido. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor compartilhe conosco as nossas demandas e o Senhor compartilhe conosco, Senhor, a verdade que está no seu coração, no nosso dia a dia. A gente pode se relacionar com essas pessoas de forma igual, Senhor, de forma pura, agradável. Eu oro para que a gente faça, Senhor, assim como Paulo instrui, Senhor, ali nos Filipenses, né? A pensar nas coisas que são justas, Senhor, de boa fama, as coisas que são puras, Senhor. Que tudo isso cerque a nossa mente ao lidar com cada pessoa, para que a gente não faça acepção, que a gente entenda que todos somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus, nós somos adotados através da vida de Jesus Cristo. E isso, Deus, é a melhor e maior expectativa que nós devemos ter um para com os outros, é que somos filhos, somos irmãos. Não existe separação, não existe diferença de classe social, de raça, de tribo, de etnia, que nos afaste, Senhor, da, da, da filiação em Ti. Isso é maravilhoso, Deus. Nada pode nos separar desse amor. Ontem nós meditávamos isso enquanto jogo com o Cerrado, que nada pode nos separar do Teu amor. E nada, Senhor, nenhuma classe, nenhuma coisa causada pelo homem, causada por si mesmo, pelo outro, Senhor. Nada disso pode nos distanciar e fazer com que a gente tenha acepção. Então, meu, minha oração é para que todos nós, Senhor, pastores e líderes, venhamos nos assemelhar a Ti, que é o nosso líder perfeito, é o nosso pastor, o pastor das nossas almas, do nosso coração. Ensina-nos a pastorear assim como o Senhor pastoreia, Deus. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor coloca essa palavra no nosso coração no dia de hoje, para que ela não se perca, para que nosso coração seja uma terra fértil ao lidar com cada situação, a cada coisa no nosso dia a dia, na igreja, nas nossas comunidades, liderança no trabalho, onde quer que seja, Deus. Eu quero te agradecer por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Lorenzo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Erlane, você consegue orar nesse momento? Me dá um sinal aí, se puder. Sim, consigo. Benção. Benção. Erlane, Hum, no processo de Deus em nos tornarmos semelhantes ao seu Filho, Cristo Jesus, esses cristãos, pequenos cristos, ele sempre nos estica mais. E nesse momento, eu gostaria que você orasse pela igreja perseguida. Então pensa aquelas igrejas em países de muita perseguição, talvez nem tanta como a Tunísia, onde nós temos missionários. E essa igreja perseguida, ela precisa também aprender a amar até aqueles que a perseguem, até aqueles que a discriminam. Então, esse é o desafio nosso, irmãos. Quando a luta aperta, ainda Deus pode esticar um pouquinho mais ali, né? E nós damos conta, nós aguentamos. Se Ele está te esticando, Ele não vai, né, nos provar além daquilo que a gente pode suportar. Então, ore nesse momento pela igreja perseguida, para que Deus mande mais trabalhadores para essa seara, porque são poucos, para que missionários se disponham a ir a nações e sejam chamados a ir a nações em que sim, é difícil pregar, é difícil ter acesso às pessoas, não há liberdade, mas há pessoas que carecem de ouvir a verdade do reino. Amém? amém. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor, nessa manhã. Senhor, nós aqui unidos, ó Pai, oramos, intercedendo, ó Deus, pela vida dos missionários, ó Pai, que estão em nações, ó Deus, que não aceita, Senhor, e não entende a tua verdade, Jesus. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça, Senhor, cada um missionário, ó Deus, que está nas nações, Senhor. E a igreja que é perseguida, que nós sabemos que são os missionários, Senhor, que leva a tua palavra, que faz conhecer o teu nome, Senhor. Deus, eu clamo a ti por eles, Pai, que o Senhor envie o sustento para eles também, Senhor. E nós aqui, Deus, como igreja, Senhor,
precisamos ser mais, Deus, quebrantados nessa área, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. A olhar os missionários, meu Deus, com grande amor, Pai, com empatia, Senhor. A olhar aqueles que vão, Senhor, e estão ali, Senhor, em lugares, ó Deus, sem família, Senhor, sem ninguém, Senhor. Deus, ajuda, Pai. Nos ajuda como igreja aqui, Senhor, aqui na face dessa terra, Jesus, para sermos apoio, Senhor, para sermos ponte, Senhor, na vida desses missionários, Senhor. Eu não digo só em alguns, Senhor, mas aqueles que o Senhor tem colocado, ó Deus, no nosso coração, Pai. Então, Deus, nos ajuda, Pai, a doar mais, a ser mais discípulos do Senhor, Pai. Como igreja, Pai, eu te peço como igreja do Senhor, Pai. Deus, eu peço a Ti, ó Deus, por cada um, ó Deus, que hoje, Deus, não negou Teu nome, Senhor, mas foi para a cadeia, Jesus, porque não negou Seu nome, porque Ele é um verdadeiro discípulo, Senhor, que não reteve, Senhor, a Tua palavra, que não reteve, Senhor, o Teu amor no coração deles, ó Pai. Então, ó Deus, que o Senhor levanta discípulos, Senhor, verdadeiros, Pai. Que o Senhor levanta, Senhor, aqueles que vão ser enviados. E o Senhor levanta também os mantenedores, Pai, dos missionários, Pai. Porque eles não vão, Senhor, eles precisam, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que em primeiro lugar é o Senhor, Pai, que mantém a Tua obra. Mas nós, assim, Deus, precisamos, como igreja, Jesus, ouvir a Tua voz, Senhor. Sermos mais quebrantados, mais maleáveis, ó Deus, nessa área, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Digo de eu mesmo, Senhor, na minha casa, Senhor, nos ajuda a ajudar o próximo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que a cada um hoje que está em prisão, Senhor, ou está sendo perseguido, ó Deus, por causa da tua palavra, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê forças para ele, ó Pai, para ele terminar o bom combate, Senhor, naquilo que está na tua vontade, no querer do Senhor, Pai. Ajuda, Deus, a igreja perseguida, Senhor, e nos ajuda como igreja aqui, Senhor, como apoio deles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro e te peço nessa manhã, Senhor, entregando todas as coisas ao Senhor, Pai, pela tua beleza, da tua santidade, Senhor, que seja sobre nós, Pai. Amém. 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 Obrigado, Pai, Irlane. pai, eu aqui. Bênção. Não, aqui foi perfeito, tá, Irlane? Bênção. Obrigado. Amém. Amém, Deus irmãos. abençoe. Vamos para o momento de palavra agora. E o tema dessa manhã é favoritismo proibido. Então, a gente já orou sobre isso aqui nessa manhã, sobre os imigrantes que sofrem, né, uma discriminação, por pessoas em situação de rua, que sim, sofrem, né, muitas vezes apanham. Nós já vimos mortes, ser ateado fogo, né, são humilhados. Então, sim, as pessoas olham com uma diferença. Peraí, eu tô no nível, eu tô na casta aqui em cima, você tá aqui embaixo, né? Nós não somos iguais, não temos direitos iguais, não. Você tá num nível abaixo aí. Oramos pela igreja perseguida, por lideranças. E nesse momento, vamos ler Tiago 2, versículo 1. E já leio aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, na vossa igreja, na vossa casa, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Olha como que a Bíblia vai nos comparar a quem está fazendo acepção de pessoas. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus
os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis o bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nessa passagem, a gente vê algumas chamadas importantes e algumas comparações importantes. Então, aquele que faz acepção de pessoa, aquele que classifica, aquele que coloca uma tagzinha, uma etiqueta nesse aqui, esse aqui, deixa eu tratar de um jeito diferente. Mas peraí, o pastor chegou. Opa, o irmão ali chegou. Peraí, nossa, deixa eu ir lá dar um abraço e tal. Nossa, que bênção e tal. Agora aquele outro ali que eu não conheço, que tá mal vestido, aquele ali que é difícil, nossa, aquele ali dá um trabalho. Deixa eu colocar ele de canto e sentar para almoçar com esse irmão aqui. Nossa, eu queria tanto almoçar com aquele irmão ali na mesa dele. Nossa, aquele irmão nunca me chamou para almoçar com ele. Nossa, irmão, não é isso. Talvez a gente não está percebendo que o favoritismo destrói tanto aquele que é julgado quanto quem julga. Sim, quando você faz a acepção daquela pessoa ali, ela percebe. Isso destrói ela, tira a esperança. O próprio Jonathan, que o Lucas ajudou bastante, levou para a igreja, ele transmitia isso. Ele falava assim: não, o pessoal me rejeita, o pessoal me humilha. Isso faz mal para aquela pessoa, mas isso está destruindo aquele que está julgando também, o se achar superior. Nós deixamos de ver Jesus nas pessoas quando a gente está discriminando. A gente está quebrando o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Essa diversidade que Deus nos deu no reino nos ajuda a aproximar de Jesus, porque Jesus amou. Jesus amou aquela adúltera. Jesus amou. Jesus trouxe perdão, Jesus trouxe esperança e a vida encheu aquele lugar. E nós muitas vezes temos a oportunidade de encher de vida onde nós estamos, de esperança, de alegria, de perdão. E o que a gente está fazendo é, peraí, esse aí não, esse aí não. Todos nós necessitamos da graça. A cruz, ela nivela todos nós. Quando a gente está aos pés da cruz, é todo mundo igual. É tudo pó. Tudo veio do pó, vai voltar para o pó. E aí nós temos uma oportunidade enorme de amar, de apresentar Jesus e de ser abençoado por isso, porque como é edificante. Eu fico pensando, Lucas, como é bom para o seu coração falar assim, rapaz, aquele menino ali estava pensando em tirar a própria vida, estava morando na rua. E aí o Espírito Santo me usou. Não é glória para mim não, né, Lucas? O Espírito Santo te usou, você foi lá, conversou um pouco. Rapaz, você foi para a igreja, está trabalhando, não tirou a própria vida, está encontrando palavras de vida eterna através de algumas pessoas. O Lucas levou outras pessoas, um pastor da presbiteriana, e assim por diante. Então, irmãos, essa é a beleza do reino, que transforma água em vinho, que transforma maldição em bênção, que transforma uma total falta de esperança em vida eterna, em eternidade.
em vida plena. E nós somos esse canal que Deus escolheu para levar a vida às pessoas que não têm esperança hoje. Então, que seus olhos enxerguem de uma forma diferente. Que quando você vê alguém, qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, e que vier no seu coração assim, não, ali não, ali não. O Espírito Santo te lembre e que essa mensagem que geralmente está vindo do diabo, né? E de novo eu lembro do Alan, né, falando assim, quando vier no seu coração assim, oferta, ajuda, irmão, não tem chance de ser do diabo não, não tem chance não. É de Deus, vai lá. Vai lá. Não vai dar ruim, não. Não vai dar ruim você socorrer uma pessoa. Não vai dar ruim você amar uma pessoa. Não vai dar ruim você ajudar uma pessoa que está sendo humilhada, que está numa situação muito adversa, de falta de esperança. Não é o diabo falando para você ir lá ajudar essa pessoa. Não é. E isso vai ser vida para você também. Isso vai ser vida para você também. Ali, quando o Tiago exorta a igreja primitiva, nessa passagem, ele vai dizer que não tinha muita diferença da igreja para os pagãos, não. Porque ela não estava fazendo a diferença no meio daquele povo. Tinham snobs no meio dos santos. Tinha gente se achando superior. Tinha gente desonrando o nome de Jesus, que era difícil ver Jesus nele. E aí, irmão, muitas vezes nessas oportunidades que nós somos um Cristo, um pequeno Cristo na vida das pessoas. Ele não discrimina, ele não diferencia muito dessas pessoas que tinham preconceito, que tinham favoritismo. Ele não separa muito elas de assassino e de adúltero. Ele vai abordar isso nos versículos 8 e 11 que eu acabei de ler. Então, não tem muita diferença. Agora, aos pés da cruz, nós somos nivelados, todos nós somos iguais. Então, aqueles que muitas vezes pensam, talvez você pense, de forma explícita e muitas vezes de forma velada, né? Ali no subconsciente, ou você não fala, mas você olha e você se comporta diferenciando pessoas. Mas certeza, você não ouviu a história daquela pessoa ali. Você não ouviu a história do Jonathan, que estava lá na nossa igreja, meio isolado, meio calado, meio fechado, cara fechada. Você não ouviu a história dele. Você não sabe o que que ele viveu. Você não viu a história, não viveu o que aquela pessoa que talvez você rejeite, porque ela é difícil, você não sabe o que que ela passou na vida. E talvez se você parasse para ouvir, sentasse e orasse com ela, você passaria a ter uma percepção completamente diferente. Você passaria a amar e você passaria a ajudar e caminhar junto com essa pessoa. Então, que nessa quarta-feira você reflita, você atente para os diferentes e você ame a todos de igual modo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pode cortar, Sirlei. Amém.